Shalom, shalom a você que está conectado agora conosco aqui. Olha, hoje vai ser um assunto bem interessante para toda a família, para você, em relação à sua casa, seu trabalho e tudo aquilo que lhe envolve. Então, peço já que você deixe o seu like, possa se inscrever se não é inscrito e também compartilhar. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. Olha, e não deixa de colocar aí um comentário. Isso vai ser bom para o nosso canal, o canal que está iniciando, para que a gente possa crescer mais, espalhar mais essa mensagem, que eu creio que hoje, principalmente, nós estaremos tratando de um assunto que vai beneficiar, desde que você coloque em prática. Essa palavra vem de cima, então receba aí com muita bênção, seja ou esteja reconectado aqui conosco. Amém? É isso aí, nós estamos agora no Reconectar. Agora você pode participar com a gente através do comentário, colocando também perguntas para que nós possamos na segunda-feira estar trazendo no ao vivo, Reconectar ao vivo, possamos estar trazendo respostas para você, aquelas perguntas ou aquelas dúvidas que realmente ficam e a gente precisa saber algo mais. Então você pode mande sugestões também, tá? Do qual assunto você gostaria de ouvir ou que a gente pudesse tratar aqui. Amém? Pronto, hoje o programa nós vamos falar sobre a questão de equilíbrio, tá? Equilíbrio, né? Uma pessoa desequilibrada, o que a gente está querendo falar com uma pessoa desequilibrada? Lógico que nós vamos aqui estar tratando algo na alma, mas eu quero hoje tratar principalmente um equilíbrio que está ligado às 3 sefirotes, né, emocionais que iniciam em nossa vida. Nós temos 10 sefirot, eu quero mostrar aqui a imagem para que você possa, se nunca ouviu falar, nem viu as 10 sefirot, essa é a imagem das 10 sefirot. Você está aqui olhando, né, uma árvore que nós chamamos também árvore da vida, ela está completa e eu fiz um destaque nas 3 sefirot que nós vamos estar falando hoje. Então você pode analisar aí as 3 primeiras, que está falando sobre a coroa, Keter, Chokhmah, sabedoria, Binah, entendimento. Nós estamos vendo aí certas sefirot, as 3 principais lá de cima, essas estão bem conectadas, ou estão direcionadas ao eterno, e aí nós vamos agora para as 7 de baixo, que essas estão ligadas às 7 partes emocionais da nossa alma. Então hoje nós queremos falar justamente dessas 3 sefirot, que é a Gevurah, que falamos de força. Na realidade ela começa na 4ª sefirot, a Hesed, bondade, essa sefirá da Hesed, bondade, que está do lado direito da árvore. Nós temos aí a 5ª, né, sefirá, que é de Gevurah, força, e nós vamos ter uma intermediária, que é a 6ª, que é a Tiferet. Tiferet, que simboliza aí a beleza. Nós vamos entender já já sobre isso aqui. Então, nós estamos tratando, se você perceber bem, nós estamos falando de Hesed, do nosso lado direito. O Hesed, olha só que é interessante isso, é a bondade, é a misericórdia, é que muitas vezes é conhecido como graça, tá? Isso é algo de Deus que também é passado para nós. Então, nós precisamos agir com misericórdia. As palavras de Yeshua nas bem-aventuranças, ele diz, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, algo que nós temos que estender a nossa mão para a misericórdia, para ter bondade. A ação, né, do bondoso é a bondade. Então, assim, você possa ser bondoso, ser gracioso, ser misericordioso, ok? Mas nós temos aqui no nosso lado esquerdo Gevurah, que é força. Mas o que essa força quer dizer? É o juízo, né? É aquela severidade, tá certo? Esse lado esquerdo é um lado mais forte, é um lado que eu não estou querendo falar aqui da pessoa que é destra ou canhota, tá? Nós estamos falando aqui de posições, de colunas, né? Então nós temos aqui algo que está mais ligado na emoção da força, do juízo, né? Da severidade, tá certo? Então, nós estamos agora observando que há um lado de bondade, há um lado de juízo. E o que é o Tiferet, que fala de beleza?
Tiferet é exatamente esse ponto de equilíbrio. Tiferet, ele vai equilibrar aquilo que é bondade com aquilo que é severidade. E isso é algo bom, os dois em equilíbrio, maravilhoso. É necessário? Sim. Vejamos bem, se nós usamos de bondade, se nós somos misericordiosos, nós não podemos ser completamente, totalmente misericordioso, bondoso, sem usar um pouco de justiça, ou juízo, ou severidade. Precisamos sim. Vamos comparar aqui alguém que cria um filho, um pai, né, criando seu filho, que só enche ele de tudo que ele quer, bondade, né, carinho, aquela coisa toda. Como é que essa criança ela vai perceber o seu amor por ela se não houver, muitas vezes, a correção, a advertência? Você sabia que a criança, nós seres humanos, precisamos disso para nos sentir amados? Com certeza. Eu, como pai, posso trazer aqui vários exemplos de meus filhos, de situações que nós vivemos e vimos isso acontecendo na prática. A minha filha mais velha, ela tinha mania, minha esposa até na época, logo no princípio, não entendia muito isso, porque quando ela estava falando do nosso amor por ela, ao mesmo tempo ela sempre dizia, mas se eu fizer algo errado, minha mãe vai me bater. O meu pai, ela sempre citava algo como se fosse de um castigo, e ela praticamente nunca precisou de correção, a gente sempre chamava uma ovelhinha, tá? Mas ela dizia isso por quê? Porque na realidade, quando a gente ensinava para ela, a gente dizia sobre correções, e que muitas vezes uma criança sem correção, ela se chama algo que a gente sempre disse, né, mal educada. Então, ela queria mostrar isso para as pessoas, que ela tinha educação, e que na realidade ela estava em equilíbrio. Olha que coisa interessante. Então, é necessário, sim, que nós possamos ter das duas coisas sendo balanceada. Não é o tempo todo igual, tá? Mas é tendo mais isso e um pouco disso, ou mais isso e um pouco disso. O que eu quero dizer? Vamos ver aqui essa imagem que eu vou trazer para você. Essa imagem aqui, está aqui logo nesse canto, está falando de por exemplo, um pan, né? De um som, por exemplo. O que acontece? Nós temos aí um som estéreo, né? LR, direita e esquerda. Olha só uma coisa interessante. Para quem trabalha com mixagem, vai entender um pouco do que eu falo aqui, né? Nosso querido James, que trabalha aí em mixagem, em estúdio, né, de gravação, ele entende um pouco, com certeza disso, eu vou dizer um pouco, mas ele entende disso, né, e pessoas entendem um pouco sobre isso. Quando nós trabalhamos em uma mixagem no som, por exemplo, você vê uma bateria, né? Então você pode trabalhar certos tons, fazendo que você ouça alguns tons aqui, e quando a pessoa vai fazendo aquele break, o tom vai tum dum 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 dum, você vai ouvindo para cá. Então é como se você estivesse percebendo o som passeando de um lado do seu ouvido para o outro. Agora, dentro de alguns estudos musicais, porque eu já fui músico também, então o que acontece? Nos trabalhos musicais, em estudos, a gente observa que há um conselho de que você, quando está fazendo isso, não zere por completo o pan. Por exemplo, o tom que vai ficar no seu ouvido direito, não zere completamente do seu lado esquerdo. Deixe um pouco ali para haver uma sensibilidade e possa se ouvir mais no lado direito do que o esquerdo, mas não anule completamente o lado esquerdo. E o inverso, quando você cresce ou aumenta o volume para o seu lado esquerdo, não zere completamente do direito, para que haja sensações. Então, isso é muito interessante. Você está vendo, você vai poder correr, né, ali dentro dessa faixa que você está vendo aí de cores, mais para o R, mas mantendo também um pouco do L, ou mais para o R, mantendo um pouco do R, para fazer com que ele depois volte e se mantenha em equilíbrio. Isso é importante. Isso é importante na nossa vida. É importante que nós possamos compreender isso. Então, não posso ser todo bondade, também não posso ser todo severidade. Eu tenho que encontrar um equilíbrio, e neste equilíbrio, sabe o que surge? Beleza. A palavra Tiferet. Veja aqui novamente, né, a árvore da vida. Então, veja que Tiferet, ele é relacionado a uma beleza, tá? Então é muito bom, é muito belo quando a gente vê uma pessoa que ela tem equilíbrio, né? Ela não é só raiva, ela também não é só carinho, bondade.
ela sabe dentro das situações, porque situações vão requerer ações diferenciadas. Então, veja só, se eu vou usar de severidade, eu tenho que ter um pouco de misericórdia. Vou contar aqui mais um exemplo que aconteceu na minha casa, com meus filhos, né? Eles eram pequenos, bem pequenos mesmo. Minha filha talvez tinha 5 e o outro tinha 2, coisa assim. Era a Serena e o Natan. E então, o que aconteceu? Eles tiveram um passeio com os tios. A Serena observou que na carteira do tio lá tinha uma nota de R$100, né, um dinheiro bom, e ela viu aquilo, ela induziu o Natan mais novo a tirar aquele dinheiro e esconder os dois, tá? Essa história rolou, chegou aos meus ouvidos, minha esposa preocupada com aquela ação, eu cheguei e fui, ela deixou a noite para a gente ter uma conversa. Então, chamei os dois, conversei com os dois, e eu tive que fazer uma correção no nível alto, porque roubo, né, esse tipo de atitude que eles tomaram é algo que vai, eu vou dizer assim, é quase um top 10, tá? Então o que é que eu fiz? Foi a primeira e única vez que eu tive que usar um cinturão, tá? O couro, quantidades poucas, porque eu tinha que fazer uma correção. Doía em mim? Doía também, né? Você vê aquelas duas coisinhas pequenininhas, e não fiz em espancamento, tá? Estou deixando bem claro aqui, foi algo que eles precisavam perceber, tá? Então eu disse, Serena, ela teve, se eu não me engano, foram 3 transgressões, então vão ser 3 lambadazinhas, tá? Com o cinturão. O Natan foi uma e ele vai receber uma. E ali eu corrigi os dois. Não ficou só por isso. Depois terminou, teve o choro, veio para perto, e aí eu fui para a parte da conversa, para a parte agora de mostrar o equilíbrio disso, tá? E eu tive uma conversa e mostrei para eles a seriedade da ação que eles tiveram, tá? Aquilo ali que eles fizeram, aonde termina pessoas que começam nesse tipo de ação, como vão terminar em presídio, e eu digo, eu farei tudo o que for possível, minha filha, para lhe tirar desse caminho. E se um dia eu ver que você continua com isso, eu vou lhe levar até um presídio feminino, não era para ser presa, para ela ver onde era o final daquele estilo de vida. E eu disse para ela, eu quero ter a confiança de colocar minha carteira em cima da mesa, com dinheiro ou não, mas preferia que tivesse dinheiro, mas ali em cima da mesa, e você não vai tocar. Eu quero ter confiança disso, porque ao contrário, você vai perder a minha confiança. Falei com ela, falei com ele, hoje eu deixo a minha carteira em cima. Não precisei repetir isso, sabe? Houve a severidade, mas houve também a bondade, a misericórdia, a conversa, tá? Apresentando. Eu não fui ali irritado, eu não fui ali no momento de ira. Não podemos, como pais, tomar uma atitude quando estamos com vamos dizer assim, a nossa emoção, tá? Também precisando de equilíbrio. Então você precisa se equilibrar primeiro para tomar a devida ação, atitude. Então é muito interessante que no final disso a harmonia, o que nós recebemos no final é beleza. Surge algo bonito nisso. O desequilíbrio perde a beleza. No desequilíbrio a pessoa pensa, porque é bonito ver a pessoa misericordiosa, bondosa, sem nada de correção. Tem um tempo que aquilo ali se torna feio, tá? Se torna, você chega, tem hora que você precisa de justiça, tem uma hora que você vai precisar que aquela pessoa tome uma posição e ela não toma porque é bondosa, porque não quer machucar o outro, e aí as coisas começam a deteriorar. E aí será que dá no final beleza? Não, não dá beleza. Então é necessário, eu estou falando aqui no aspecto de família, mas também entenda isso no aspecto seu profissional. Se você for um dono de uma empresa e muitas vezes você está com seus subordinados ali e precisa às vezes tomar uma atitude com equilíbrio. Uma vez líder, que eu era de um departamento de música da congregação, muito tempo atrás, e os músicos ali fizeram uma brincadeira de mau gosto comigo, né? Nós tínhamos, na verdade, os músicos, era o líder deles,
E havia um casamento para a gente ir, nós íamos tocar nesse casamento e os noivos, a noiva conseguiu primeiro deixar com que a maioria dos músicos ficasse hospedado no hotel e alimentos de graça, aquela coisa toda. O dia seguinte, ela pediu para que, no caso, eles iriam voltar depois do casamento e após o casamento, ela deixou um quarto preparado para que fosse eu e minha esposa. E aí tudo bem. Só que os meninos foram lá no nosso quarto, pegaram minhas roupas e, com brincadeira de jovens, amarraram tudo, deram nó em todas as minhas roupas. Eu fui lá no quarto, tirei tudo, deixei tudo arrumado, não falei nada. Quando cheguei no culto seguinte, eles ficaram tudo olhando para mim, aí até que um teve coragem, chegou assim: você não encontrou nada estranho? Eu digo: não, o que foi que houve? Não tinha nada, não sei o que, na tua mala, não. Aí começaram a culpar o outro, que alguém lá tinha desamarrado e eu não tinha visto, e eu deixei a coisa passar. Certo dia, numa reunião, eu chamando todos e fui ensinar eles sobre submissão às autoridades. E quando eu estava ensinando, aí eu falei: vocês fizeram isso, mas eu não queria dar a graça da brincadeira besta que vocês fizeram. Então o que eu fiz? Fiz vocês perderem a graça, dizendo: não aconteceu nada, né? Não vi nada de estranho. Mas eu quero trazer um ensinamento para vocês, aquilo ali foi errado. E eu conversei a respeito daquilo. Um jovem que estava ali, depois abriu uma empresa, e um dia ele chegou para mim e disse assim: sabe, Nelson, eu aprendi muito naquele dia, porque eu não trataria meus subordinados, eu era meio estranho assim com eles, em coisas que eu achava errado, eu já dava carão neles ali, porque ele trabalhava com filmagens de casamento, eu dava carão ali neles, mesmo da coisa errada. Depois eu fui aprendendo que eu poderia muito bem chamá-los à parte, depois conversar com a turma, depois que passou tudo: olha, isso foi errado, assim, procurem isso. Ele mesmo tomou isso como atitude para a vida dele, isso foi muito bom. Então, se nós colocarmos a prática do equilíbrio da severidade com a bondade, sabe o que vai surgir? Beleza. Então, trago isso para você despertar em você, que você procure ser equilibrado nas suas emoções quando estiver em situações, seja em casa, com a esposa, com os filhos, nos seus negócios, sabe? Veja tudo com mais clareza. Não deixe a ira se pôr, né, o sol se pôr sobre a vossa ira. Não permita que isso aconteça, tá? Procura primeiro pensar, traz o equilíbrio e toma a atitude certa. Desde que a atitude esteja equilibrada, é mais gevurah que seja com um pouco de hesed, é mais hesed sempre com um pouco de gevurah. Quero deixar aqui para a gente terminar esse momento, falando inclusive de um momento em que Yeshua está curando um cego, e aí ele chega e chama aquele cego e diz: olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que ele mostrou ali? Estou usando agora de bondade, mas olha, há severidade, se não entender o processo como tem que ser. Então, assim deve haver sempre um equilíbrio. Não é porque é misericordioso, aquele é bondoso, eu vou poder fazer o que eu quiser. O Eterno tem bondade, né? É bondoso, é bom, é sempre bom, então eu posso errar, eu posso fazer o que eu quiser, ele é sempre graça. Cuidado, o Eterno tem equilíbrio, ele é graça, mas ele também é justiça. Isso ele passa para nós. Aquela árvore da vida a gente trata ali de ver, observar aquilo que vem de Deus. Então o Eterno também, ele é bondade, mas ele também é justiça. Então a graça, a misericórdia, a bondade, não é para ficar, vamos dizer assim, usando de qualquer forma, tá? Você precisa entender que se você brincar com essa graça, essa bondade, essa hesed, o Eterno também usa de gevurah, tá? Porque isso torna o Eterno belo, tá bom? Porque ele tem isso em equilíbrio. Nós devemos copiar o Eterno, imitar a Deus e assim seguir em equilíbrio entre hesed e gevurah. Que o Eterno lhe abençoe grandemente. Qualquer dúvida, pode mandar no comentário, perguntas, que segunda-feira estaremos ao vivo para tratar ou continuar tratando deste assunto.
Que o Eterno lhe abençoe grandemente. Em o nome do nosso Mashiach Yeshua. Shalom, shalom.